Hoje nós vivemos a força do empreendedorismo. No Brasil, nós temos cerca de 21 milhões de pequenos e médios empreendedores. No Ceará, esse número chega a 90%. E quando o talento, criatividade e negócios se unem, já sabe que vem muitas histórias inspiradoras. O nosso Mesa de Negócios de hoje recebe o pianista e empresário Felipe Adjafre. Felipe, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai permear aí cultura, negócios. Vai ser um bate-papo bem amplo, né? Com certeza. Primeiro agradecer o convite, né, de poder contar um pouquinho da minha história, como você falou, né? É algo que começa pela música, eu descubro a paixão pelos negócios e aí as coisas vão caminhando. Maravilha. Felipe, como você bem pontuou, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso Mesa de Negócios, né? A gente tem recebido pessoas de diversos segmentos, né? Mas é a primeira vez que a gente recebe aqui um músico empresário. Né? Muito bacana. Inédito. Inédito. A gente está sentado numa mesa onde tudo acontece, onde as pessoas comem, debatem, fazem reuniões. E esse é o objetivo do nosso programa, né? É um bate-papo estratégico para inspirar outros empresários, empreendedores, do micro ao macro. E a gente vai começar a entender um pouquinho da sua história. O seu primeiro empreendimento foi a música, né? Foi a música, foi onde eu realmente descobri essa paixão. Assim, claro que quando a gente é músico, apesar da gente viver da música, a gente tem que se enxergar também como um produto. E foi aí onde tudo mudou. Então eu lembro que quando eu gravei, eu comecei muito cedo, aos 14 anos, tocando em bandas de pagode, forró, até chegar ao piano, o piano só chegou aos 20 anos. E logo com a chegada do piano eu gravei meu primeiro CD. E eu disse assim, agora eu vou ser realmente o Felipe Adjafre. Até então eu era o tecladista da banda tal, do fulano, né, do cantor tal. E agora eu tenho o meu produto. Então eu tinha o CD, que era um produto, e depois eu comecei a me enxergar como um produto. Então eu tinha que me vender, né? Então eu tocava em restaurantes renomados da cidade, onde eu usava aquilo para criar uma vitrine, né? Então era aí que eu pensava, assim, qual vai ser o meu diferencial para os outros músicos, né? O que é que eu preciso ter? Então eu realmente me comparava Felipe Adjafre como um produto que está ali na prateleira, junto com outros, e por que é que o consumidor vai me levar, né? E aí começaram alguns, né, diferenciais, que um deles foi incluir um piano de cauda no mercado, que não tinha, né? Você ir para, sei lá, para casamento, qualquer tipo de evento, os músicos tocavam com teclado. Com teclado, né? Isso. E aí eu recebi uma provocação de um cerimonialista. Eu tinha conseguido realizar um sonho, que era comprar um piano para mim, que para um pianista, a gente sabe que o piano não é um instrumento barato, então foi uma realização caro, né? Pessoal. E assim, por que você não leva o piano pro casamento? Eu disse assim, não, é uma loucura, porque é um instrumento muito caro, eu vou botar no caminhão, vou levar, não sei o que, pode acontecer alguma coisa e tal. Aí que foi que eu fiz? Peguei um marceneiro, fiz um piano, um móvel de piano, com um teclado dentro, foi um piano fake, mas assim, tinha toda, né, a estrutura de um piano. Para testar isso, né? E a gente começou a fechar evento, a ponto que eu montei uma equipe para levar o piano acústico, piano de verdade. E aí, isso aí foi uma virada de chave, né? Assim, eu comecei a participar de todos os eventos, maiores eventos sociais e corporativos da cidade, porque era uma novidade também. Né? E então, você tinha esse diferencial de levar o seu piano, né? Que ninguém mais, na época, não fazia. E aí isso começou a crescer, né? Então eu deixei de alugar essa estrutura para alugar o piano original, né? Que era um piano preto. E aí eu investi, depois comprei um branco, e aí fiquei já com 2 pianos, e as pessoas começaram a pedir pianos para outros tipos de evento. Vinha um artista para cá, sei lá, Benito de Paula, Maria Rita, Maria Bethânia, não sei o quê. Precisava de piano porque eles não trazem piano para a cidade, né? Então você tem que alugar. E aí eu comecei a alugar para os shows,
Então isso virou empresa. Na verdade, o piano era para me atender e acabou virando uma empresa de locação de pianos devido à demanda. Foi um processo muito natural, né, Felipe? Totalmente. As pessoas foram indicando bastante, né? Você foi entrando nos eventos também. Exatamente. Sim. Então, assim, o piano veio para suprir minhas apresentações e depois ele começou a trabalhar sozinho. É um debutante que queria, na hora do cerimonial, tocar uma música no piano, precisava no piano. Era um piano que ia para uma gravação no DVD ou num clipe. Aí eu comecei a investir, a ponto que hoje são, sei lá, 15, 16 pianos. De modelos, marcas, cores diferentes, né? Hoje são quantos pianos? 15, mais ou menos. Nossa, onde é que guarda tanto pois piano, Felipe? Metade dos pianos ficam hoje em casas, restaurantes, locais fixos. Então, isso já é uma coisa recente. Aí eu continuo com a empresa de locação de pianos alugando para os eventos e hoje eu atendo também fazendo essa curadoria de algumas casas, alguns restaurantes. Então os pianos ficam e eu tenho uma equipe de mais ou menos também uns 15 pianistas que vão tocar durante toda a semana, né, durante todo o mês nessas casas. Então eu fico fazendo essa curadoria. Hoje em dia eu ofereço o piano, todo o serviço, o piano, o pianista e a curadoria da casa. Então, metade dos pianos vão para locação, metade dos pianos já ficam fixos. E é interessante que foi um negócio que aconteceu naturalmente. Você não tinha essa pretensão de atuar nesse sentido, né? Mas aí foi acontecendo, as pessoas foram gostando. E engraçado que eu fui um pouco resistente a essa questão de colocar piano nas casas. Porque, como eu estava fazendo, né? Tinha construído já um nome, quando eu chegava para oferecer, a pessoa queria que o Felipe Adjaf tocasse. Sim. E eu não tinha como dar conta. Aí eu disse, como é que eu vou oferecer um piano, mas eu não vou tocar? Aí as coisas foram acontecendo. Sim. E realmente foi tendo essa necessidade, essa demanda. E aí eu disse, não. E aí o que é que eu faço? Eu por exemplo, coloco o piano numa casa e tento tirar um dia da semana para eu ir lá. Fazer o social, ver como é que as coisas estão, marcar uma presença lá e tal. E vou administrando dessa forma, né? Então... a empresa de locação de piano foi onde começou tudo, né? Junto com a minha carreira, que quando vocês falaram no começo, né? do empreendedorismo do artista, isso é uma coisa que eu fico muito feliz que tem mudado, né? Hoje praticamente todos os artistas, né? A gente vê até tanto no segmento do forró como no segmento do baile, tudo, as pessoas tem hoje já a sua empresa, estão abrindo, né, o seu PJ. Por exemplo, você pega o Wesley Safadão, o Xande, cada um tem sua agência, cuidando da carreira São grandes outros. Empresas, Pois é, então isso antigamente não existia, né? Eles faziam parte de empresas de outras pessoas que já eram produtores, né? Então, hoje todo artista já está tendo essa cabeça. A gente sai daquela fase do músico boêmio, né? Quantos artistas renomados morreram na miséria porque não tinha valorização, né? E as pessoas começam a abrir a mente, a sociedade começa a aceitar, valorizar, e isso é muito legal, acompanhar e ver esse processo criando forma, né? O artista, ele não só atua hoje em dia, mas ele também cuida de outras carreiras, de outros artistas. É muito interessante isso. Né? Por exemplo, o Safadão, o Xande, né? A Solange Almeida também. Sim. Cada um tá com sua empresa. Então, assim, estão formando parcerias além deles atuando como artistas. Então, é muito interessante o entretenimento esse segmento, né? É uma grande indústria, né? É uma grande indústria. E aí, Felipe, você conta aí da sua carreira, isso tudo que foi acontecendo de forma muito natural, mas teve que ter uma gestão. Né? Antes de eu fazer essa pergunta que já estava programada, eu quero entender como foram os desafios de você gerenciar tudo isso, né? Como foram os desafios? Você estudando e entendendo, já que, pelo que eu entendi, você foi um dos pioneiros, né? Nesse segmento. Como foram os desafios de você dizer, eu sou, além de músico, um empreendedor da música? Eu sempre fui muito inquieto com essa questão. Eu até brinco dizendo que eu sou mais marqueteiro do que músico. Porque eu gosto dessa coisa de se vender, sempre gostei muito de trabalhar isso. Então, assim, desde o início da minha carreira, eu batia de porta em porta, nos jornais,
nos programas de rádio, de TV. Então eu era muito quieto com isso. Eu queria fazer a coisa realmente acontecer de uma forma diferente. Então eu estava sempre muito presente na mídia. Né? Então vendia muito bem, sempre vendi muito bem a minha imagem, né? Participando dos eventos, de feiras, televisão, a gente vê nas suas redes sociais também que você é bem constante, sempre tá lá Sim. publicando os eventos, né? Com a chegada das redes sociais, isso aí foi ótimo, né, para mim. Eu sempre gostei de trabalhar isso de uma forma leve e tudo. E aí vem a questão do desafio, porque eu sempre digo, mais difícil do que você chegar num certo patamar é você se manter. Porque aí vem normal a concorrência, outras pessoas fazendo a mesma coisa, alugando piano, outros pianistas. Inclusive, eu tenho o maior prazer de dizer que eu ajudei muitos pianistas que eu não trato como concorrentes. Eu acho que o sol nasceu para todos e eu acho que a gente tem mais que se ajudar. Né? Tive, por 5 anos, um programa na TV Ceará, onde eu levava pianistas para lançar. Então, eu acho que isso é muito legal para fomentar o mercado. Hoje a gente tem espaço, né, em muitas casas, muitos eventos. As pessoas falam que eu vou sair do país para a Europa, porque lá tem mais oportunidade. Quando chega lá, quebra a cara. Você vê Fortaleza como é aquecido. Né? Então, assim, eu desde o início entendi, né, abri a minha empresa, o PJ, porque eu precisava emitir, começar fazendo eventos para corporativos, né, prefeitura, essas coisas todas. Então a gente precisava pensar como empresa, né, e tá sempre se mantendo. Então, assim, mas a gestão era um pouco mais fácil diante dos meus outros negócios, porque era praticamente eu e os músicos que tocavam comigo. Então eu sempre oferecia apresentação solo, ou um duo, ou um trio, um quarteto, mas era sempre algo que eu já comecei fazendo, já sabia fazer, e a forma com que eu precisava conduzir isso é não deixar ficar morno. Né? E era daí que eu tirava os projetos. Como eu falei, eu sempre muito inquieto. No tempo a gente tinha CDs, né? Eu lançava sempre CDs e fazia os lançamentos. Isso sempre me ajudava muito, vendia muito os CDs no tempo. E eu lembro de uma história interessante que em 2016 eu não tinha gravado um CD, não tinha feito um projeto relevante, e aí o ano estava passando, e aí eu cheguei em casa e lembrei quando criança, meu pai sempre comprava o Guinness Book, né? O livro do Zex. Eu disse assim, puxa, eu vou atrás de alguma coisa que tenha recorde com negócio de piano. Aí tentei entrar em contato com o Guinness, não consegui, o acesso era difícil, e encontrei o Ranking Brasil, que é tipo um Guinness com recordes brasileiros. Entrei em contato rápido, eles retornaram rápido, a gente criou um evento, já existia o recorde do mais longo concerto de piano do Brasil. E eu me inscrevi, levei a proposta para um shopping, eles compraram, e eu bati o recorde. Quantas horas? Tocando 13 horas sem parar. 13 horas? Meu Deus. E aí isso aí deu uma repercussão, porque tem o antes, tem o durante, tem o pós. Então assim, são essas coisas que eu sempre ia me mexendo. Sempre foi curioso, né? Porque o empreendedor, ele é curioso. Sim, né? sim. Também. Eu acho que tem que estar sempre levando, né? No meu caso, o piano, né? Sempre ali pro pedestal, para a vitrine da coisa. Então eu sempre ia trabalhando, né, com esses projetos. Né, Felipe? Eu acho que quando a gente gosta, né, de algo assim, aquela história, você não tem coisa mais gratificante do que você vira uma correria boa, né? Com o que você como gosta, a gente fala. né? Com o que você gosta, né? Com certeza. E as relações são muito importantes. Acho que você fez muitas relações ao longo desse caminho, né? Sim. E isso facilitou também a sua entrada em alguns locais, né? O Felipe toca também na Torre BS, né? Sim. Muito bacana esse projeto. Eu tenho, inclusive, uma palestra sobre empreendedorismo musical. Uma forma que eu encontrei também de ajudar um pouco, né, de levar suas experiências, né, seu conhecimento. Eu acho que é muito, muito legal. E aí, eu falo muito sobre essa questão do relacionamento. Então, no tempo que eu tocava no Dallas, que foi o primeiro restaurante que eu toquei, lá eu já comecei a colecionar amizades que duram até hoje. Então, é muito importante a questão de você se relacionar, como você falou, você saber
entrar e sair sempre de, né, isso você vai construindo, e eu sempre falo, né, construir uma amizade verdadeira, não só Sim. Um relacionamento com interesse, né? Sim. A gente sabe quando você se aproxima. Então é isso, né? A gente tentar estar sempre próximo, né? Além do empreender na música, você tem outros negócios que a gente vai falar bastante aqui no programa, né? Um dos negócios é vinho, que a Carla ama, eu também adoro, mas quando eu falo de vinho, eu lembro da Carla, viu? Eu sempre digo pra ela que eu sempre espero o vinho dela na rede social no fim de semana. Então tinha que comentar já lembrando dela. Então, unir música com negócios. Você teve uma franquia, né? Aí teve uma transição agora, que é outro nome, continua o mesmo espaço. Mas você unindo a música com negócio. Lá tem um piano, né? Que você recebe os clientes também. Essa união bacana da arte com o empreender em outro negócio além da música. Como é que foi essa dinâmica de você pensar, eu quero ir além da música? Eu quero unir o que eu também amo, o vinho, né? Que a gente sabe que tem uma cartela gigante de vinhos lá no espaço. E você fala um pouco dessa transição. Se você saiu da franquia e agora tá com outro nome, no mesmo espaço, que é incrível. Pandemia, né? Todos fomos pegos de surpresa, né? E assim, eu trabalhava para diversos segmentos, né? Pro meio de eventos, para a prefeitura, cliente particular, e do nada parou tudo e a gente se vê. E agora? Né? O que a gente vai fazer? E aí, depois da pandemia, eu disse, eu preciso diversificar a renda. E aí eu queria colocar alguma empresa, e eu sempre deixei assim muito claro, disse, pode ser qualquer coisa, pode ser uma loja de sapato, não tinha isso, eu queria ter uma empresa. E eu já tinha essa paixão pelo vinho, e inclusive na própria pandemia eu comecei a fazer como influência mesmo, propaganda para outras supermercados, vinícolas, enfim, as pessoas começaram a me ver já tocando piano e bebendo vinho de uma forma sutil, clássica, porque o vinho tem, tem essa coisa do... Casou bem, né? Sim. Casa bem, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho e as coisas foram acontecendo. Aí eu descobri essa franquia chamada Vinho em Ponto, entrei em contato com eles e foi muito rápido, da primeira reunião até a implantação da loja. Acho que tudo não demorou 3 meses, da primeira reunião até a abertura. E assim, a Vinho em Ponto é uma loja exclusiva. Isso foi 2020? 2021? Não, foi pós, 22. 22. Tá fazendo 4 anos agora. 4 anos. A loja, ela era uma loja de vendas de vinho. E eu disse, não, eu preciso colocar um wine bar, né? A loja do Felipe é de Jafre, a pessoa vem tomar um vinho, abre aqui, já bebe, botar um piano. Então, a gente foi criando esse conceito lá para a loja, e foi algo que graças a Deus, no primeiro ano já caiu no gosto das pessoas, que a gente sabe quanto desafiador né? Às vezes você bota a empresa no primeiro ano, às vezes já não dá. E lá deu super certo. Essa proposta de um local menor, mais intimista, e um desafio totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque a gestão é outra totalmente, né? Diferente da minha carreira. A questão de funcionário, de público, de fazer, ter aquela compromisso com a folha de pagamento, ter cliente dentro da casa. Testar produtos, né? Enfim, eram coisas que eu ia aprendendo no dia a dia. E a franquia me ajudou muito. Na verdade, como era algo novo, a franquia realmente dá as mãos. E nessa parte do vinho, eles me deram todas as instruções, sendo que eu tinha parte da cozinha, que também era algo totalmente novo. Né? E eu queria, inclusive, colocar algum sócio para, você vai cuidar da parte da cozinha e a sua, e eu vou ficar na parte de vinhos. Aí várias pessoas chegaram para mim, não deixe ninguém entrar no seu sonho, você vai conseguir. Porque seria um sócio a mais e não sei o quê. Sim. Você vai conseguir. Complexo, E aí fui para cima, contratei chefe de cozinha para assinar o primeiro cardápio, fui entendendo, e a gente vai aprendendo no dia a dia e mostrando a cara nas redes sociais. Enfim, aí vem o relacionamento, e chamar os amigos. E eu aprendi uma coisa também, eu falei até com um colega jornalista, que ele falou uma coisa muito importante. Felipe, você não pode esperar só os seus amigos que vão lá lhe prestigiar, porque eles vão lhe prestigiar e pronto.
realmente você tem que fazer um trabalho para ter uma Sim. clientela fiel, Fiel. né? Durante todo mês, né? Então, assim, isso é realmente é um desafio, que a gente sabe que questão de comércio não Sim. é fácil. Sim. Empreender na parte de restaurantes, bares e restaurantes, também porque a gente tem uma cultura da novidade, né? Então, o primeiro ano nem sempre dá certo, deu pra gente, beleza. O segundo ano o negócio começa a diminuir, você precisa se reinventar, então sempre trazendo novidades. E aí eu tive que pegar toda aquela minha inquietação da carreira artística e levar para a loja, né? De estar o tempo todo criando eventos, fazendo confraria, fazendo coisas diferentes para movimentar, e é isso que eu faço até hoje. Recentemente, como você falou, a gente fez esse distrato de forma totalmente amigável com a franquia. Hoje estamos com a nossa marca nova, própria, que é a Arte Vino Cucina. Muda a marca, mas o DNA e a essência continuam a mesma. Apenas a gente consegue expandir mais ainda nosso catálogo, né, nossa carta de vinhos, que a gente tinha em torno de 400, agora a gente foi para 1.000. Pratos novos, a gente tem fornecedores locais que a gente consegue atender. Às vezes você não tem um vinho de manhã, mas quando tem uma demanda à tarde já está lá na loja. Então muitas coisas que a gente não tem, a gente consegue atender com uma rapidez maior. E é isso, é um novo momento onde a gente traz também outras novidades. A gente está com artes plásticas lá, porque esse nome arte, né, eu tinha que tentar unir tudo, né? Então já tem a música, que é muito forte na casa. A cultura do vinho não deixa de ser uma arte, a gastronomia é uma arte. Uniu todas as paixões. Exatamente, todas as paixões e todas as artes num só local. E aí você falando, e me veio a curiosidade de entender por que sair de uma franquia e colocar uma marca própria, né? Estrategicamente, você falou algumas coisas positivas em expandir até a quantidade de vinhos ofertadas e tudo. Estrategicamente, de que forma você chegou ao ponto de dizer, vai ser melhor, né? Abrir a minha marca própria. E aí depois eu te pergunto, vamos expandir dessa vez? Botar outras unidades ou permanece na unidade própria? Pronto. A gente tinha algumas dores, né, de alguns clientes, isso sobre a questão até mesmo dos vinhos. Como a gente fazia parte da franquia, a gente trabalhava com rótulos exclusivos e às vezes às vezes queria ter coisas diferentes na casa, os clientes procuravam e tudo. Então esse foi o primeiro passo, né, que a gente fica claro que preso àquela quantidade de marcas de vinhos que você pode ofertar. No caso da franquia, a gente tinha que trabalhar com os rótulos da franquia. Sim. Hoje, a franquia ela passa a ser um dos nossos fornecedores. Então, a gente continua trabalhando com rótulos dele e ampliando a nossa carta. Né? E assim, aí você cria mais autonomia, né? Tem mais autonomia no seu negócio. Aí vai tanto da quantidade dos rótulos para a questão de identidade visual do Instagram, o que você pode fazer, porque muitas coisas você tinha que ficar dentro da marca, vinho em ponto, né? Então agora a gente consegue ter mais autonomia, não só nos vinhos, mas na realmente questão expandir, da comunicação. Né? Sim, verdade. E aí, sobre expandir, né? É algo assim que eu penso com forma assim, bem criteriosa, porque, como eu falei, é um mercado que ele muda muito, né? Inclusive, a gente está vivendo uma fase agora das canetas emagrecedoras. Sim. A gente acha que não, mas afeta. Né? O público muda. A gente está vivendo a época da vida saudável, onde a geração Z parou de beber, não sai à noite. Então, os hábitos vão mudando, tudo isso você tem que acompanhar. As cervejarias estão investindo em cerveja sem álcool. Então, tá todo mundo... Né? Então, assim, grandes indústrias de cerveja fecharam, foram as indústrias. E até quem está bebendo, está bebendo menos. Estão percebendo. As academias estão abrindo, né? A quantidade, a gente nunca viu nada parecido com o que está acontecendo hoje. Né? Exatamente. Então, eu fico assim, eu não sou muito apegado né, a algum tipo assim, de negócio. Eu sou muito bem resolvido com isso, né? Eu gosto de acompanhar, gosto de fazer a coisa acontecer, mas eu sei que
acho que a gente tem que fazer tudo com os pés no chão, né? Uhum. Não dá para se aventurar, ou você vai ou ir de encontro a uma cultura que está acontecendo. Então a gente tenta se adaptar. Então por isso agora eu não penso ainda se eu expandiria para uma outra loja, né? Você como empreendedor, de certa forma você chegou com o pé direito, porque você sempre foi bem relacionado, né, antes de colocar os seus negócios além da música, e por você ser muito constante nas redes sociais. Isso com certeza ajuda muito, né? Que reforça sobre seus trabalhos, não só na música, mas nos outros negócios. E é interessante também que além da franquia que a gente está falando, relacionada ao vinho, à gastronomia, você tem outros negócios, né, diferentes. Então, assim, eu acredito que você acaba estudando vários mercados, tentando entender, né, toda essa movimentação além da música. A gente tem uma novidade que você colocou um novo negócio, né, ultimamente. Queria que você falasse um pouco sobre esse novo momento também. Pois é, falando, né, da cultura nova agora, né, Sim. todo mundo fitness, né, e aí apareceu, na verdade foi uma oportunidade, né, e eu, como gosto dessa coisa do empreender, apareceu essa oportunidade de colocar uma loja. Saindo do vinho para o suplemento. Sim. Suplementos, produtos São naturais. Produtos naturais, suplementos, Nada assim. a ver, né? Não é? Como foi essa virada, assim, Felipe? Justamente pelo contexto que você acabou de falar, né? Pois é, mas assim, não foi premeditado. Uhum. Inclusive, antes mesmo da Vitalize, que é essa loja nova de suplementos, produtos naturais, eu já tenho, né, alguns mercadinhos com um sócio, que é o querido Mini Markets, são mercadinhos de alto atendimento. Ficam dentro de condomínios, De condomínios, E tá bem legal, a gente tá, assim, conseguindo São quantos, expandir, Felipe? a gente tá com em torno de 10. É um mercado que já tá bem saturado. A gente, quando a gente lançou a nossa marca, a gente não faz parte de franquia, a gente lançou a nossa própria marca. A gente viu a dificuldade que desde o tempo da pandemia, né, vários já se instalaram, né, nos condomínios. Então a gente vem fazendo o nosso trabalho de maneira séria, transparente, e às vezes a gente acaba entrando em alguns condomínios que eles não estão satisfeitos, às vezes com o serviço e tudo, e a gente vai ganhando nosso mercado de Só forma... fico triste porque tem uma meta, assim, uma quantidade de apartamentos, aí no meu tem pouco, não pode. Pois é. Não tem como é que funciona essa questão do mercadinho, já que você entrou, né? Depois a gente aprofunda Quais mais são os sobre a pré-requisitos, Vitalize. Não, assim, a gente, normalmente, a gente começou com apartamentos, o ideal seria apartamentos a partir de 100 apartamentos no condomínio, mas hoje a gente já está até pegando a partir de 60, 70. Pronto, então dá certo. Dá São 60. Olha aí, Olha aí. Eu gostaria muito, já. depois a gente conversa. E é bem Luciano Cavalcante. Pois é, porque é um investimento, né? Que você montar, às vezes, colocar num... Por exemplo, eu moro em condomínio de casa, tem 16 casas. Totalmente inviável. Sim, não dá. Então, e assim, e é muito bom, porque é como se você tivesse a sua dispensa ali 24 horas, sem você precisar, né? Faltou um negócio lá. Então, assim, é muito bom. E a gente trabalha com muitos produtos, uma variedade muito grande. A gente tenta entender o perfil de cada condomínio. Por exemplo, a gente trabalha, sei lá, com várias marcas de cerveja, mas condomínio tal são 2, 3 marcas, no outro são 2, 3 marcas diferentes, porque a gente entende o que é que cada um... O perfil do consumidor. Exatamente. Então não são as marcas que o mercadinho trabalha, são as marcas que os condôminos querem consumir. Então se adapta de acordo, né? Vai se adaptando. Se adapta bastante. Por exemplo, a gente fez uma parceria agora com Pão Carioquinha. De manhã o fornecedor já entrega no nosso mercadinho e a pessoa consegue pegar. Se a pessoa, seu carioquinha, no seu condomínio, então é muito bom. Então são coisas assim que facilitam a vida e a gente vai entendendo, né? Outra coisa que é interessante, a gente também não estica os preços, é muito próximo do supermercado, então a gente não tem essa visão de querer faturar absurdo, porque assim, isso não, acaba que não vende. O cara vê que o preço está tão alto, não, eu prefiro ir no supermercado mesmo e vou comprar. Não, é muito... A margem é pequena, é mais na quantidade, né, Felipe? Mais na quantidade. E aí é onde a gente consegue vender melhor do que muitos mercados que a gente tem acesso, né? A questão de faturamento e pela variedade dos produtos e por ter um preço e tentar entender o cliente, né, de cada condomínio. Então é um trabalho
que a gente acha que é só montar, botar ali à disposição e pronto. Não, mas a gente vai fazendo e são todos bem organizados, bem bonitinhos, os móveis, tudo. A gente faz assim também com muito carinho. Já falando sobre isso ainda, Sim, é uma curiosidade minha, sobre investimento e faturamento, assim, para você abrir um mercadinho desse. Quanto é o investimento, Felipe, inicial? A partir de... Porque depende do tamanho do mercadinho. Então, a gente tem uns que já tem um espaço pequeno no condomínio, Sim. que a gente consegue abrir com 20 mil. Imaginei que era por aí mesmo. Com 20 mil, um pequenininho. E a gente já chegou a gente está entregando um agora que não tinha espaço, a gente teve que construir do zero. E toda a parte de obra, enfim, então esse aí deve chegar nos 35, 40. Vai ficar isso aí, entre 20 e 40 cada mercadinho. E a média de faturamento? Cada apartamento, cada edifício vende em torno... Porque aí vai a história da quantidade de condôminos, Sim, né? também tem isso. Mas uma média a partir de 10 mil, né? Sim, 10, 15, Sim. enfim, varia muito. A gente tem mais ou menos o ticket médio de morador, então fica fácil quando a gente vai pro condomínio saber se aquele que tem 80 apartamentos para o que tem 180. Né? E sempre tem aquelas pessoas que consomem mais, né? É normal, assim, nos condomínios. Mas aí a gente faz a média, Sim, né? sim. Esse condomínio tem 150, a gente já consegue fazer... Ticket médio. Um ticket médio lá né? É claro que todo mês varia um pouquinho, né? E vem mês de férias, mês de não sei o quê. Enfim, mas o importante é manter sempre a média. E sempre fica muito próximo. Você nesse mercado, você acha que essa tendência é momentânea ou ela tende a crescer dentro dos condomínios? Não, momentâneo não, total, fixo. É vida, né? Isso vida, é praticidade. Principalmente na situação atual que a gente está hoje, que muitas vezes você não quer se deslocar e nem pode se deslocar a pé. Sim. Né? Tem que tirar o carro da garagem, ir para o mercadinho mais próximo. E às vezes o horário também. Você quer um simples produto ali, muito 10 horas tarde, da você noite. não quer sair. Tá fechado, não faz sentido, né? Não faz sentido. Por exemplo, eu acho que é normal. Às vezes você chega em casa para jantar, o que é que eu vou jantar hoje? Aí você olha uma coisa que já está feita, outra que você vai fazer, não sei o quê. Você desce lá, a gente tem freezer de congelados, de não sei o quê, coisas de rápido preparo. É um pão, é um ovo. Até vinho a gente tem. Então, é higiene pessoal, produto de limpeza, comida. Então, assim, é muito bom. Então, acho que isso não vai... Tanto que já está inflado, assim, o mercado, né? Já tem praticamente Tem muita gente já investindo nesse tipo de negócio, né? Mas eu acho bacana. Acho que só vai crescer. Sim, bacana. Que maravilha. Então, vamos voltar para Sim. suplemento. Né? Agora a gente volta, né? Que é a novidade, são muitos negócios, São como muitos a gente negócios. falou, o Felipe é um músico empreendedor, né? E é muito bacana porque a gente traz uma noção aqui, Jordan Norte, de que é possível investir em coisas diferentes, segmentos diferentes. E já a gente vai entender como é que ele administra isso, né? Isso tudo. Porque tem família, tem filhos, né? Tem a Cecília, o Dante. Né? Então tem muita coisa aí para administrar. Mas aí você vende vinho, né, Jordan? Vende comida e aí bota uma marca de suplemento e produtos naturais. Pois é, eu estava na academia e recebi um WhatsApp de uma pessoa repassando uma loja, estava fechando a loja e tal. E aí eu fui fazer uma visita e tal, porque assim, quando você entra nesse negócio do empreendedorismo e começa a trabalhar com funcionário, com público, com os desafios, aí você começa a entender, praticamente você muda só o produto. Mas a operação é muito parecida. É muito parecida. Né? Acaba que fica no automático ali, que você já sabe mais ou menos como é que funciona. Né? Por exemplo, depois da loja de vinhos, para colocar de suplemento, a gestão é muito mais fácil do que a de vinho, né? Sim. Então, assim, me deu mais coragem de investir nesse outro segmento. É claro que eu fui fazer pesquisa e tudo, ela fica num shopping, num pátio, onde tem lojas âncoras, tem farmácia, tem supermercado, tem academia.
tem estacionamento, sabe? Então, assim, a loja já estava toda montadinha, praticamente não tinha mais produtos porque a antiga dona estava se desfazendo para poder fechar a loja. E aí eu comprei toda a estrutura, mudei a marca, criei minha marca própria. E aí a gente está trabalhando. É muito recente ainda. E claro que não tem uma receita de bolo, né? A gente não pode achar que é uma gestão mais fácil, mais enxuta, e por isso é receita de sucesso. Não. Eu estava falando para a empresa de marketing que tinha algo que me incomodava. Por quê? Na loja de vinhos, eu não vendo praticamente vinho, porque hoje em dia é difícil você concorrer com o supermercado, que tem muita promoção, eles zeram às vezes as que margens. O fluxo é maior, né? Porque então, assim, eu falo, eu costumo dizer, eu não vendo vinho, eu vendo experiência. Então, a pessoa que quer sair, ouvir uma boa música, comer algo gostoso, então, é isso. Na loja de suplemento, eu não vendo experiência. É produto mesmo. É produto, a pessoa vai atrás de preço e tal. Aí eu preciso ter um bom atendimento, eu preciso ter uma variedade. E tudo isso a gente está entendendo. É uma loja bonita, é uma loja ampla, que a gente tem, além dos produtos naturais, granel, a parte de proteínas, creatinas, pré-treino. A gente tem algumas coisas diferentes, a gente tem vestuário também, tem garrafinhas, a gente tem um espaço que vai ser para atendimento de nutricionista dentro da loja. Legal. E a gente vai agora também trabalhar com lanche natural. Então a gente tem um espaço bacana na frente da loja, que a gente vai botar umas cadeirinhas. Então dá aquele suporte você poder fazer um lanche saudável. Então, assim, é o que eu falo pro meu gerente. Eu disse assim, eu preciso ter uma gama de produtos boa lá, porque às vezes você vai atrás de uma coisa e você acaba comprando outra. Né? Então, se o cara vai fazer o lanchezinho, ele lembra que a creatina dele vai acabar, ou a proteína, ou ver um produto novo. Né? Então, eu acho que é isso. Você tem que ter vários gatilhos e produtos que atraiam, né? São perfis muito diferentes, né? Porque quando a gente fala do momento do vinho, da experiência gastronômica, as pessoas não chegam com dúvidas como chegam quando vão comprar um suplemento. Então as pessoas os colaboradores têm que estar mais preparados para tirar as dúvidas dessas pessoas, né? Não só a questão do preço, porque a gente realmente pesquisa, que é normal. Mas qual é a vantagem desse suplemento? Qual a diferença desse com esse? As pessoas muitas vezes não chegam lá no restaurante perguntando isso. Uma pessoa ou outra, né? Mais sobre os vinhos. Pergunta mais sobre o vinho, né? Não vai perguntar porque esse prato. Eu digo assim, a questão do consumo do produto realmente para levar. Entendeu? O tipo de atendimento é diferente. Isso é muito importante. Eu mesmo, né, tomava um tipo de proteína, uma marca. Quando você entra no negócio, aí você vai ver, poxa, essa proteína ela tem tanto de carboidrato, essa outra me oferece mais. Aí essa aqui vende porque ela já tem um nome, mas essa outra está entrando no mercado e ela tem uma tabela nutricional melhor do que essa. Então você começa a entender e mostrar pro público, né? Os seus clientes. Então você vai ter uma que te entrega um preço melhor, que para quem não está procurando muita qualidade, mas eu vou nessa, quero preço. Você vai ter a de grife e você vai ter aquela nova que está chegando para lhe entregar uma coisa. Então, realmente, a gente preza muito pelo preparo dos nossos colaboradores. Na parte de fármaco, isso precisa ser ainda mais, porque proteína, todo mundo entende um pouquinho, né? De whey, de creatina, todo mundo consome. Mas na parte de fármaco, cada coisa tem uma especificação. Então, realmente, você chega lá e não é uma coisa que às vezes você usa no seu dia a dia. Então, ela lhe apresentando esse produto, por exemplo, eu nunca tinha tomado magnésio. Hoje lá, eu e minha esposa, a gente toma e tem ajudado bastante a gente. Né? Principalmente no sono, né? No sono, pois é. Então, são coisas que, para as pessoas que não sabem, realmente os colaboradores vão lhe passar essa informação. Né? Exatamente. Então, tem que estudar muito, né, Felipe? Muito conhecimento. Múltiplos conhecimentos, na verdade. Pois é. A gente recebe geralmente um empreendedor que foca muito em um segmento, mas quando a gente tem essa habilidade, na verdade, eu classifico como habilidade, porque eu sou assim também. Sim. O pessoal pergunta, meu Deus, como é que tu consegue administrar tanta coisa? Mas é uma habilidade, eu acho que é uma habilidade do empreendedor que tem essa coragem de investir em múltiplos segmentos, né? E aí,
como administrar tudo isso, Sim. vai aprendendo, vai errando, né, Felipe? Vai aprendendo. E quais são os maiores desafios quando você fala de Brasil, né? São impostos altíssimos, carga tributária, fluxo de caixa, insegurança econômica, muitas vezes, né? Gestão de pessoas, né? Então, são muitos segmentos que você precisa administrar em múltiplos segmentos, né? Então, assim, como é que funciona isso no dia a dia na tua cabeça? Eu costumo falar até na minha palestra de empreendedorismo que a gente não deve atirar para todo lado. Sim. Né? Sendo que também tem aquele outro ditado, né, que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma bandeja. Né? Então eu acho que a gente tem que, não pode se aventurar, mas como eu falei, depois que eu comecei a empreender, essa coisa da gestão se torna um pouco mais fácil. E a gente precisa ter pessoas boas perto da gente, né, para poder. Então, assim, hoje eu tenho um gestor que é o meu braço direito que me ajuda muito nesse operacional, né, porque é impossível eu conseguir estar dentro o tempo todo de todos os negócios, né? Então, eu tento, tô aprendendo ainda, tentar delegar o máximo de coisas, porque eu descobri que quando eu trabalhava em algo, numa coisa só, eu só conseguia produzir aquilo. Hoje eu consigo delegar e ter várias pessoas trabalhando para mim. Então esse é o primeiro processo que a gente precisa entender. Então para isso você precisa fazer aquela cadeia, né? De você estar aqui delegando, ter um gestor competente que vá coordenando tudo isso aí. As dificuldades, principalmente os impostos, né? Porque a gente já abre o negócio já com dívida praticamente. Com dívida, né? Então, assim, se você fatura bem, você deixa uma boa parte, né, para o seu sócio. Verdade. E se você não fatura, você tem que dar do mesmo jeito, né? Se você fatura menos, você paga do mesmo jeito. Então, você não consegue se esquivar disso. Mão de obra tá muito difícil mesmo. Qualificado, então, precisa nem falar. Já ia complementar. Né? Pois é, a mão de obra, para você pegar uma pessoa verde e treinar já tá difícil, quanto mais qualificada. Mas eu costumo dizer que, assim, quando você é uma pessoa boa e tem energia boa, você aproxima pessoas boas. E eu estava pensando, estava lembrando, a gente vai fazer 4 anos da loja de vinhos, aí graças a Deus a gente não tem um processo trabalhista. Então, assim, por quê? Porque a gente trabalha da forma correta, a gente prefere ganhar menos, mas fazer tudo da forma correta, né? Isso aí, a longo prazo, isso aí é muito gratificante. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. E aí, hoje, sim, para eu conseguir realmente administrar, né, tudo isso, como eu falei, conseguir montar esse mecanismo da forma correta, né? Com o gestor, com a equipe, entender que todos precisam fazer o seu trabalho da forma direita, mas como eu também digo assim para muitos, eu nem sempre estou de corpo presente dentro das empresas, mas hoje a gente consegue trabalhar muito pelo WhatsApp, eu estou às vezes mais do que muitos donos que estão lá de corpo presente. Então é o tempo todo monitorando, mantendo contato, né? Resolvendo, criando. Então, sim, é isso. É você estar sempre atento, tentando entender as dores de cada empreendimento, né? De cada negócio. Uns estão maturando, outros vão trazendo os desafios. São empresas diferentes e em momentos diferentes. Né? A loja, vou fazer 4 anos, eu tenho as dificuldades de manter hoje algo que não é mais novidade, né? Hoje vários restaurantes abrem, então eu tenho que estar sempre me posicionando no mercado. O mercadinho é algo que está sempre crescendo, mas tem pouco espaço, porque já tem muitas empresas, então a gente está sempre procurando ver onde que a gente consegue abrir mais, e a loja de suplementos é uma loja nova que a gente está tentando entender esse novo momento. Tem
claro, um público, né, como a gente falou, hoje as pessoas levam essa vida mais saudável, então a Sim. gente tem que realmente fazer chegar para esse público. E a minha carreira, como eu falo, né? Não Aham. esqueça que eu continuo tocando. Sim, né? Continuo continua, tocando. espetáculos, shows, sim. né? A gente Sei sempre como é que ele acompanha. tem esse tempo, meu Deus É, do céu. já tava pensando, como é que consegue ter essa logística toda? Passa ali no BS, vê aquele pianista ali, ó, no pôr do sol ali, ou ali na beira-mar. É. Não tem ideia do que tem nesse bastidor. Hoje a gente Não está é? contando os bastidores de Felipe Adjafre, viu, gente? Mas, mais uma coisa interessante. Depois que eu comecei a delegar, né, essas atividades, tudo, eu consegui ter... Depois que eu peguei mais trabalho, eu consegui ter mais tempo para mim. Porque antes eu queria fazer tudo sozinho. E eu não tinha como eu produzir tudo, né, uma quantidade. Então, antes eu precisava trabalhar todo o fim de semana, a semana toda, fazendo não sei quantas apresentações. Hoje não, hoje eu só saio no fim de semana para tocar, se for para evento particular. Em restaurantes, essas coisas eu não toco, então eu tô com minha família. Então hoje eu tô Não conseguindo... dá tempo de jogar um beat tênis, né, Felipe? Pois é, É hoje muito eu joguei, bom, já né? joguei hoje. Já jogou hoje? Olha aí, coisa Eu também boa. amo beat É tênis. muito bom. Muito bom. Acho que tempo também é prioridade. Sim. Né? Há um pouco mais de um ano, quando eu abri a loja de vinhos, eu não diminuí a minha rotina da música. Eu simplesmente juntei uma com a outra. Então eu tinha uma carga de trabalho de 16 horas. Eu acordava cedo, deixava as crianças na escola, eu abria a loja, e aí eu tocava até 10, 11 horas da noite, dormia, 6 horas da manhã tava de pé para deixar os meninos tudo. E eu romantizava o trabalho. Eu disse, porque eu trabalho 16 horas, porque não sei o quê. Uma hora a conta chegou, então eu tive crise de ansiedade. E uma hora o negócio pegou e aí foi o que o médico falou. Você precisa mudar a sua rotina, você precisa... Que é a gestão cuidar do tempo, né? Exatamente. Aí foi quando eu realmente mudei e as coisas começaram a acontecer de forma melhor. Ou seja, eu estou trabalhando menos e as coisas estão E tá expandindo. Então, às vezes a gente prende tudo pra gente. Só tipo assim, você parece que não confia. Né? Por isso que eu falei, eu tento hoje ainda trabalhar esse lado de delegar cada vez mais. Porque a gente acha que tudo tem que ser concentrado na gente. E voltando um pouco para esse novo momento da loja de suplementos, né, a Vitalize. Que momento você entendeu que era importante fazer a parceria com o nutricionista? Você falou um pouco, né? Sim. É para dar esse suporte pro pessoal que vai chegar lá, né, os clientes. Assim, na verdade, o espaço físico da loja, ela já tem um espaçozinho que foi o que abriu minha mente. Poxa, tem tudo a ver, porque conversa, né? A nutrição e tal. E aí, eu ter esse serviço é um diferencial para a loja e agrega, porque aí eu vou estar com os clientes lá, né, os pacientes dentro da loja, e já uma coisa já passa para outra, né? O próprio nutricionista. Então é algo mesmo que a gente quer que trazer eventos que se comuniquem, que se conversem. A gente já está preparando a primeira corrida da Vitalize. Então, assim, enfim. Eu imaginei, convida a gente, eu né? imaginei que estavam preparando Comprei a meu corrida. tênis novo, viu? Já pra gente correr. Vamos correr, viu? Vamos correr esses dias. Convida a gente, que a gente gosta de correr. Eu ainda vou fazer alguma coisa que as duas vão conversar. Sim. Já pensou? Produtos naturais com vinho? Nossa. Eita, já imagino. Né? Dá certo, viu? Fazer um quem sabe, lançamento né? bem bacana, Você correr de uma loja até a outra para poder... Com certeza. Felipe, agora uma pergunta um pouco mais desafiadora, assim. Qual foi a decisão empresarial mais difícil que você precisou tomar desses anos todos? Independente do segmento, qual foi a mais difícil, assim? Se fala já com o negócio aberto ou para pensar em colocar, não? Ainda com o negócio aberto, aberto. Olha, são exatamente essas mudanças que a gente tem, eu não falo nem só culturais mesmo, né? Como eu falei, né? A loja de vinho, num ano ela está de um jeito, no outro ano o mercado é totalmente diferente e a gente fica pensando até que se a gente
vai Dá em continuidade, frente, né? dá Já continuidade. chegou esse momento assim, será que eu devo continuar? Já. Eu tinha um sócio na Vinho em Ponto e a gente desfez a sociedade, ele foi para abrir o próprio negócio dele e tudo. E eu tava já num momento bem cansado, que foi bateu com aquela coisa da crise de ansiedade, a Sim. música. E eu pensei se realmente eu dava, né, continuidade. Então, e aí são exatamente nesses momentos que é onde você não só dá continuidade, mas que você tem que ter força para ir além, né? Criar coisas novas e expandir. Por exemplo, às vezes quando você não está com as vendas boas e não sei o que, enfim, com o movimento, você tem que fazer o quê? Você tem que investir. Você está ganhando pouco dinheiro, mas você precisa injetar para ter resultado. Então, são esses desafios que você tem que ter muito sangue frio, pé no chão, para entender que você não pode fraquejar no primeiro obstáculo, no primeiro desafio. Né? Então, são essas... Acho que isso é o principal. Nesses momentos difíceis, você ter resiliência para saber realmente, né? Porque como eu realmente hoje estou com outros segmentos, a gente fica pensando, será que eu vou investir mais nesse? Então a gente fica avaliando, né? A arte, né? A arte vinicultura, ela é uma loja que ela me dá um respaldo profissional também pela questão do relacionamento, porque eu tô ali, tem a questão do piano, então as pessoas é um ponto de encontro, né? Que as pessoas eu costumo dizer, as pessoas lá, hoje a gente tem clientes que são clientes amigos, as pessoas se conhecem lá, a gente tem grupo de WhatsApp, então acontece muita coisa bacana. É um público mais seleto realmente, né? Assim, Isso, lá. E é muito bacana, muito gratificante você ver as coisas acontecendo dessa forma, mas nada é fácil e a gente vê muito concorrente, concorrente, o vizinho, não sei o que, não tá mais abrindo para almoço, outro não sei o que. E a gente não deseja isso para ninguém. Às vezes o pessoal fala assim, fulano de tal fechou. Eu não vejo isso como, tipo assim, é um concorrente a menos. Eu vejo isso com uma dor no coração, porque eu sei o quanto é difícil tá. Quando eu tô voltando para casa, eu vou prestando atenção no movimento de cada casa. Às vezes eu vejo lá o garçom de braço cruzado, espera. Sabe, isso é muito... desafiado. Então... Eu acho que é isso, é você realmente entender, né, botar os pés no chão mesmo para... E é isso que está acontecendo, essa nova fase da arte, a gente traz esse desafio, né? É um momento novo, né? Que as coisas estão... que a gente quer tornar... O pessoal fala... você tem que expandir aqui, tem que ir para um local maior... Mas a maioria fala assim, o charme daqui é essa questão do corpo a corpo, a casa pequenina, mais intimista. Né? Criar eu esse acho que desejo. muita gente está procurando isso hoje, né? O consumidor. Essa experiência mais aconchegante, mais intimista, mais diferenciada. Realmente olhar o olho, né? Sentar, conversar. Porque quando você vai para uma casa grande, você é praticamente mais um. Exatamente. E lá não, lá você consegue ter... É muito legal as coisas que acontecem, sabe? Às vezes é um cliente que... do nada faz amizade com o cliente da mesa do lado, e quando vê estão bebendo junto. Aí vai e fecha um negócio. Muito bacana. A gente tem as confrarias onde a gente une pessoas numa mesa só para beber e falar de vinhos. São pessoas desconhecidas que no começo está todo mundo ali... Né? E no final tá todo mundo rindo, se abraçando, trocando WhatsApp. Vocês trabalham delivery também, né, Felipe? Sim, a gente tem, mas a gente não tem um delivery, a gente tem mais de vinho. De vinho, né? De vinho. já dei presente, já pedi, dei presente pois pro meu de chefe. A gente quer muito implantar o delivery de comida, sendo que como a nossa operação ela é menor, a gente tem medo da cozinha não suportar. E o cliente que está em atendimento, tá com atendimento na hora, ser prejudicado por isso, né? E acabar a experiência, né? Entendi. De alguma forma, nesses negócios que você tem, que são multis, né? Vocês já usam IA em algum momento? Atendimento, acelerar algum processo? De alguma forma? Ou pensa, pelo menos, em usar? A gente pensa, mas com as empresas que a gente
tá trazendo para ajudar, né? Como a gente não tem expertise nisso, a gente tem que realmente trabalhar com outras empresas. Mas eu acho que isso é o futuro, né? Não tem como... Sim. Isso ajuda muito na questão do pré-atendimento, né? Do atendimento inicial, e, enfim. É algo que com certeza a gente vai implantar. A gente começou falando sobre esse boom de pequenos e médios empreendedores, mais pequenos, né? No Brasil, a média aí, os dados do Sebrae, mais ou menos 21 milhões de pequenos empreendedores, né? E aí dentro dessa, uns por necessidade, né? Porque tem muitos que começam a empreender porque precisam, né? Eu tenho isso aqui, eu vou vender. Não estou conseguindo inserção no mercado, na minha profissão, preciso tirar dinheiro de algum lugar. Outros por sonho, né? Eu acho assim... Tem que ter talento, tem habilidade e por sonho, que eu acredito que seja o seu caso também, Felipe, né? E aí você incentiva as pessoas a abrirem o próprio negócio. Só para abrir um parêntese, a gente trouxe algumas semanas até um jovem empreendedor aqui da AGE, né? E aí ele contextualizou muito bem, porque hoje em dia criou, assim, uma mentalidade até nas crianças e nos adolescentes de não querer ser CLT. Né? Quero abrir o meu negócio. O lado de casa já disse, com 10 anos, né? Que ele vai trabalhar para ninguém. Sim. E aí tem essa questão também do sonho, da expectativa e da realidade. O que é o bastidor. Aqui a gente traz para falar a verdade. O que é que tem por trás daquela vitrine que está na rede social. Né? E é muito desafiador. E aí a pergunta é, você incentiva... né, novos empreendedores a abrirem seus negócios e dar um alerta para eles dessa questão de pé no chão, que vai ser difícil pra caramba nos primeiros anos. Total. Não tem como... a gente sabe que tem vários empreendedores que quebraram já várias empresas para uma dar certo. Isso é normal, né? Você tenta, nem sempre você acerta de primeiro. Questão do empreendedor, muitas vezes você paga toda a folha e não sobra nada para você. Muitas vezes você precisa colocar dinheiro dentro do negócio. Então e é nisso que as pessoas acabam fechando, porque quando vê ali 3 meses ruim, você injetando, o cara desiste. Por isso que muitas fecham no primeiro ano. Então aquela coisa, então assim, claro que eu vou aconselhar, né? Porque você vai trabalhar, né? É um sonho, e mas tem que ser com os pés muito no chão. Você pode fazer de qualquer forma. Então, assim, eu sugiro que comece pequeno e vá crescendo, dê um passo de cada vez, porque eu acho que um dos maiores erros é você começar com uma operação muito grande e muitas vezes sem entender sobre a operação. Foi quando eu falei da loja de vinhos. O que me deixou mais confiante foi ser com a franquia, que a franquia estava ali me instruindo o passo a passo até eu chegar lá, até o momento que eu consegui entender da operação e ter minha própria marca e até abrir outras empresas, porque eu já entendi um pouco sobre essa questão de operar. Uma coisa se conecta com a outra, né? Exato. Mas assim, fácil não é. Né? E eu falo isso até na própria carreira musical. O pessoal fala, você é pianista que se inspira em mim. Eu disse assim, mas eu sou um no meio de tantos que estão batalhando aí, que ainda não conseguiram. Mas a gente tem que tentar, a gente está fazendo da forma correta, mas realmente a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Sempre vai ser um desafio. Sempre vai ser um desafio. Sempre. E também tem uma sociedade assertiva quando há sociedade, né? Tem muito sobre isso também, né? Será que realmente dá certo ali com a pessoa? Tem uma sintonia, tem trabalho, tem pé no chão, tem assim, a correria realmente pegar na mão e dizer vamos. É outra coisa que a gente não pode dizer se é bom ou se é ruim, porque... Depende do contexto, né? Eu tenho, por exemplo, um sócio no Mercadinho que a gente se dá muito bem, e, enfim, mas a gente sabe de muitas histórias, né? Sim, enfim, que não deram certo. Não deu certo no final. Então a sociedade é algo muito complexo. Demais. E a gente está chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso, bem diferente, né? Sim. E a gente sempre traz geralmente uma marca, mas o Felipe é multimarca. Falou de tudo um pouco. Uma experiência muito bacana, inspiradora, né? Talentosíssimo. Sim.
E a gente só tem a agradecer a sua presença aqui no nosso Mesa de Negócios, né, para brilhantar. Vamos mostrar aí nos bastidores depois Com certeza. alguns momentos do Felipe tocando, atuando nos seus negócios. E visitem os negócios do Felipe, Sim, né? sim. Chama aí o Importante, é pessoal, importante. Felipe, Vamos Convida o pode pessoal. encontrar. Então, meu Instagram, Felipe Edjafra, lá tá linkado, todos os meus negócios estão linkados. Eu administro meu Instagram de uma forma muito leve, não só com a música, mas meu dia a dia, com a minha família e meus negócios. Então, a partir de lá, vocês conseguem ver a arte vindo Cutina, Vitalize, os mercadinhos. E agradeço demais o espaço de poder contar um pouco da minha história, de certa forma, incentivar novos empreendedores para esse caminho difícil, mas gratificante. Muito obrigada, Felipe. Nós Volte sempre, agradecemos tá? demais, viu? Obrigado. Volte com novidades, novos negócios, que a gente está de portas abertas. Obrigado. Pode chamar a gente para tomar vinho, que eu adoro. É importante. Vinho é uma boa de fazer negócio. Com certeza, Perfeito. com certeza. E para você que assistiu mais um Mesa de Negócios, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.